O vídeo de hoje está imperdível e eu convido você a ficar até o final dele. E olha só, para onde vai a pessoa após a morte? Para o inferno, purgatório ou céu? O que a Bíblia fala sobre o assunto? Existe o inferno? Existe o purgatório? O céu nós sabemos que de fato existe, é real. Mas o purgatório e o inferno? O que você me diz? Fica até o final desse vídeo para que você possa entender. Vamos ter aqui o padre Reginaldo Manzotti e também o professor Leandro Quadros, da TV Novo Tempo. O vídeo está imperdível. Eu já convido você a fazer parte desse canal, se inscrevendo e também deixa o seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo, por este conteúdo. E fica até o final para que você possa também deixar aí o seu comentário, tá bom? E eu já vou soltar o vídeo neste exato momento. Aquela pessoa na hora da morte, seja por uma fração de segundo, antes ou depois, a vida passa como um filme na cabeça. E ali ela tem 3 destinos. O inferno. Outro, o purgatório. Outro, o céu. Isso, estou falando como padre católico. Isso eu creio, professo. O que é o inferno? Por que Jesus falava que era igual fogueira, fogo? Onde eles queimavam lixo é chamado Sheol. Era o buraco do Sheol, que é um vale. Sim. Então, toda Jerusalém jogava o lixo lá. E ficava um fogo que nunca se apagava, porque sempre tinha lixo. Daquela putrefação. Um lugar fedido, horrível, até hoje. Uma chama eterna. Chama eterna. Jesus comparou. O inferno é como o Sheol, é como um fogo que nunca se apaga. Como que? Não é? Não exatamente. É fogo. Então, vem daí, então. Vem daí. Então, o inferno é como que um fogo que nunca se apaga. É como o Sheol. Mas, o que é o inferno? Estou te falando do catecismo da Igreja Católica, Apostólica Romana. É inferno uma dor de quem ama muito e não consegue nunca estar com a pessoa amada. É como, usando um exemplo, você ama tanto a tua esposa, mas você tem paixão, amor, ternura, carinho, afeto. E pro resto da tua vida, você tem que viver longe dela. Então, é a ausência do amor, a ausência do amor de Deus. Isso é o inferno. É uma pessoa que a vida inteira não quis saber de Deus, só praticou o mal, e que ela, naquele momento, ela é destinada a viver a dor da ausência da luz, a ausência do amor, a ausência do bem. Inferno. A Bíblia ensina que quando a pessoa morre, ela vai para um lugar que não é chamado na Bíblia de lugar intermediário. Vou ler para você Gênesis capítulo 3, verso 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui Deus está dizendo para Adão e Eva quais seriam as consequências do pecado deles. De terem se afastado de Deus e, obviamente, terem sido privados da árvore da vida, que lhes perpetuava a existência. Aqui diz que, como consequência do pecado, Adão voltaria para o pó. O texto bíblico não ensina que a pessoa vai para um lugar intermediário, aguardar a ressurreição, ou que o espírito dos maus vai para o inferno. Não, a Bíblia não ensina isso. Quando a Bíblia menciona o termo inferno, analise os termos e os textos bíblicos com atenção e você perceberá que o lago de fogo mencionado por Cristo é para castigar os ímpios depois da volta de Cristo, como lemos em Apocalipse capítulo 20. Então, muitos descontextualizam Apocalipse 20, verso 10, para dizer que o inferno existe. Não, o lago de fogo não existe, ele existirá. E a Bíblia, além de mencionar que o ser humano vai para o pó da terra, ela menciona que o juízo é algo futuro. Ou seja, a pessoa não está sendo julgada hoje num inferno eterno. O que diz, por exemplo, Atos 17, 31? Atos 17, 31 diz o seguinte:
pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar. Ou seja, hoje ninguém está sendo julgado logo após a morte. Por quê? Porque o Salmo capítulo 6, verso 5 diz que na morte não há recordação de Deus. O que indica que os profetas bíblicos que disseram que a morte era um sono sem sonhos, eles estavam corretos. Então, se você for Daniel, capítulo 12, versos 2 e 2, Daniel compara a morte a um sono. Jeremias, em Jeremias 51, 57, compara a morte a um sono. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, 13, compara a morte a um sono. E o próprio Cristo, em João 11, 11 a 14, compara a morte a um sono. Então, acreditemos no texto bíblico como ele ensina e não tenhamos a mentalidade grega para colocarmos uma doutrina na Bíblia que não existe, que é a chamada imortalidade natural da alma. Muito bem, que Deus ele te abençoe de forma especial, de forma maravilhosa. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e já deixa aí a sua inscrição, o seu like, o seu comentário e não esquece também de compartilhar, tá bom? E olha só, a ideia, por exemplo, da imortalidade da alma, ela surgiu exatamente lá no Éden. Se lembra quando Deus disse para que Adão e também Eva não comessem do fruto proibido, porque se eles comessem, certamente morreriam? A serpente, ela consegue enganar Eva e diz, foi assim que Deus disse, para não comer do fruto? E ele acrescenta, é certo que vocês ou você não morrerás. Percebeu de onde surgiu a doutrina? A doutrina, por exemplo, da imortalidade da alma. E nós sabemos que o único que é imortal é Deus. Unicamente. Enquanto a nós, seres humanos, aos animais, os animais terrenos, os animais marinhos, todos são mortais. Todos nós somos mortais. E para entender melhor, nós não temos uma alma, nós já somos uma alma. De acordo com Gênesis capítulo 2. Tá bom? E que Deus nos abençoe. E não esquece de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Um forte abraço para você aí em Cristo Jesus.